A nossa personalidade congênita, a palavra congênita, para quem não está familiarizado, vem de nascimento. Por exemplo, fulano tem uma doença congênita, ou seja, ela nasceu com aquela doença, tá? Tem uma característica congênita, ela nasceu com aquela característica. Então, a personalidade congênita, né, é individual. Nós trazemos desde o nosso nascimento. É uma personalidade inata que vem com a gente, né? Isto envolve nossos traços, o nosso temperamento, as nossas tendências comportamentais. Por isso que as pessoas são diferentes uma das outras, né? E aí, essa personalidade congênita, ela é decorrente exatamente de nossas vidas passadas. A gente não nasceu agora nessa encarnação, a gente vem de um processo de evolução, a lei do progresso. E a gente vem se aprimorando. Essa é a nossa melhor encarnação. A última sempre será a nossa melhor encarnação. É um processo evolutivo. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós trazemos essas memórias de vidas passadas, de nossas personalidades, do nosso avanço moral. Percebe? Nós, meus irmãos, nascemos na brutalidade, né? A gente vem evoluindo a encarnação após encarnação. Isso nos permite que nós entendamos as nossas tendências naturais. Por que você é desse modo? Por que seu vizinho tem um jeito dele, sua esposa tem um jeito dela, seu filho tem um jeito dele, seus pais têm seu modo, tá? Nossos pontos fracos. Ou seja, tudo aquilo que a gente precisa trabalhar em nossa reforma íntima. Entender que cada ser humano traz uma história de vidas passadas nos ajuda a sermos mais indulgentes. Por quê? Pense bem. Sabemos que todos nós estamos aqui para corrigir, para evoluir, para se aprimorar. Um diamante não nasce de uma hora para outra. Ele é lapidado. Ele é lapidado, 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 até tornar-se um diamante. O nosso destino é angelitude. Nós sabemos disso. E para isso a gente precisa, né, nos aprimorarmos, reconhecermos nossa mazela, melhorarmos nossa virtude, ampliar nossa virtude. Percebe que faz parte? Entender todo esse conjunto, né, que nós trazemos, né, na encarnação após encarnação. Se você consegue perceber isso, isso ajuda a nossa tendência de julgar o outro e cria um espaço para praticar a indulgência, a tolerância às falhas alheias, por pior que elas sejam, por mais maldosas que elas sejam, por mais violenta que elas sejam, tá certo? Então é um processo evolutivo. A gente precisa ter compaixão com o erro alheio. A gente precisa ter compaixão, a gente precisa perdoar, entender que aquele espírito está no seu processo encarnatório. Ok? Então, conhecer nossos traços de personalidade, né, personalidade inata, é um ponto de partida para o nosso desenvolvimento espiritual, para a superação do egoísmo, para a superação do orgulho, para nos conhecermos, sabermos que nós não somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição, mas estamos longe disso, tá? Por exemplo, imagina alguém que tem uma personalidade competitiva, né? Ou seja, até na bolinha de gude está competindo, né? Não está brincando, está o tempo todo acirrado ali competindo, né? Ou seja, essa pessoa ela está mais exposta ao orgulho quando ela tem sucesso. E quando ela não tem aquele sucesso, ela está exposta à depressão. Então, essa personalidade competitiva a expõe a esses altos e baixos. Percebe? Que o autoconhecimento nos permite, né, que tenhamos consciência de nossas tendências naturais. Não é uma coisa fácil, não, meus irmãos. Não é uma coisa fácil. Nos conhecermos, como diz Sócrates, conheça-te a ti mesmo, né? E o Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus nos traz, nos quis dizer? Tá? Então, meus irmãos, a gente precisa se conhecer. Conhecer nossas tendências, nossos impulsos, né? E com isso a gente vai trabalhar esses impulsos. E como é que se trabalha? Praticando o amor.
praticando as virtudes. Porque quando você pratica o bem, pratica o amor, você esvazia o seu lado sombrio. Porque o lado sombrio só existe porque existe ausência de luz. Na hora que você acende a luz do amor, da caridade, do perdão, da indulgência, da benevolência, do assistencialismo àquelas pessoas aflitas, na hora que você acende a luz do amor, né? Quais são os dois principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a segunda, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você acende a sua luz, as trevas simplesmente deixam de existir, ela esvazia, ela desaparece. Você não luta contra as trevas. Eu falei no vídeo de ontem isso aqui, né? Quem não assistiu, assista, muito interessante. O caso do padre Marcelo Rossi, que deu um testemunho no programa do Gentili, Danilo Gentili, que deu um testemunho que ele passou um período com depressão, e nesse período de depressão ele estava lutando contra o mal. Meus irmãos, não se luta contra o mal. Quando você dá atenção para ele, ele cresce. Como é que se luta contra o mal? É praticando um bom combate. Como é que se pratica o bom combate? Praticando o amor, fazendo o bem, sendo bom para com todos, sendo indulgente para com todos, perdoando a todos. Na hora que você dá atenção à luz, as sombras desaparecem. É assim que a gente faz nossa reforma íntima. E o padre Marcelo Rossi, então, ele testemunha isso no programa do Gentili, né? Ele testemunha isso. Ele fala, na hora que ele entendeu que não dá para combater o mal, né, e sim praticar o bom combate, é que ele conseguiu sair da depressão. Entenda, meus irmãos, as sombras estão dentro de você. Você não tem como praticar, né, o combate contra você mesmo. Na hora que você dá atenção para as sombras, elas crescem. Lembra do piloto de Fórmula 1? Ele não vê o muro. Ele só está focado no trajeto dele. Na hora que ele vê o muro, ele bate no muro. Então você não tem que olhar para o muro. Não olhe para as suas sombras. Reconheça que ela existe. Entenda quais são as sombras mais preponderantes. Se você é orgulhoso, qual é o antídoto do orgulho? É a humildade. Pratique atos de humildade. Se você é egoísta, né, primeiro eu, e só depois então eu. Se você é egoísta, tem que fazer o quê? Praticar caridade. Doar-se, doar seu tempo. Não é só seu dinheiro. Tá? Doar seu tempo, doar sua atenção. Percebe? Então, quando você se doa ao outro, ao próximo, a aflição do outro, você deixa a sua sombra do egoísmo reduz até desaparecer. Só imaginar a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Na hora que você se doa ao outro, Chico Xavier, na hora que você se doa ao outro, que são nossos modelos, né, de doação, na hora que você se doa ao outro, o seu egoísmo desaparece. Você não tem que dar atenção para o egoísmo. Se você der atenção para ele, você bate. É igual o piloto. Se der atenção para o muro, ele bate no muro. Tem que dar atenção para o trajeto, para a estrada que precisa percorrer. Entendamos, meus irmãos? A reforma íntima é simples. Só precisamos entender como é que se faz. O padre Marcelo Rossi, ele deu esse testemunho, né? Foi muito interessante, porque nos orienta que a gente não combate o mal dando atenção ao mal. A gente combate o mal, as nossas sombras que estão aqui dentro do nosso psiquismo, que foram construídos em vidas passadas. A gente combate essas nossas sombras praticando o amor, praticando a caridade, praticando a indulgência, praticando a benevolência, praticando o perdão. Quando você faz isso, automaticamente essas sombras se reduzem e desaparecem. Lembra de Pedro. Né? O que é que Pedro nos ensinou? Entre tantas coisas, não é isso? O amor cobre uma multidão de pecados. Na hora que você pratica o amor, todos esses pecados, essas sombras, essas mazelas que você construiu em vidas passadas, se dissipam. Percebemos? Se dissipam. Então, meus irmãos, é assim que se faz a reforma íntima. Reconhecer nossas mazelas,
reconhecer nossas sombras e combater o bom combate. O bom combate, não combate as sombras. Se você tentar combater as suas sombras, sua mazela, você só dá atenção para elas crescem, viram monstros. Então, não dê atenção para elas. Reconheça que elas existem e tenha atitudes no caminho contrário. Porque desta forma, com esse bom combate, você reduz, você esvazia suas sombras. Perfeito? Seguindo, então, nosso pensamento. Nós reencarnamos com a missão de aprender, de servir ao longo de várias encarnações, tá? Nós vamos aprimorando a nossa moralidade, nós vamos nos libertando das nossas sombras, né? Vamos aperfeiçoando nossas virtudes. Você entende isso? Que a nossa personalidade congênita é exatamente o que nós herdamos de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E o processo de reencarnação é exatamente para que haja a evolução espiritual. Lembra que Deus não quer a condenação do pecador. Deus quer a sua reabilitação. Eu não lembro agora a passagem, está em Lucas, tá? Eu já falei aqui algumas vezes, mas não lembro exatamente, fugiu a memória agora. Então, Deus não quer a nossa condenação. Deus quer o quê? A nossa reabilitação. Então, meus irmãos, a personalidade que trazemos no nascimento, ela é decorrente exatamente dessas experiências acumuladas em diversas vidas passadas. Isso vai refletindo na nossa jornada espiritual, na nossa busca pela evolução espiritual.